Oi, eu fiquei pensando se eu ia gravar, se eu não ia, se eu ia gravar aqui, nesse ambiente novo que eu preparei. Fiz uma reforma aqui no ateliê, gente, ficou lindo. Esse cinza ficou muito bonito. É que eu ainda preciso terminar alguns detalhes e até a acústica tá diferente, que o quarto tá bem vazio, eu não terminei 100%, mas, cara, esse cinza, a hora que eu olhei, eu falei, ai, que lindo, ficou muito bonito. E é um cinza debrinha, tá? Porque eu que misturo as tintas ali, as cores, e vou fazer. Mas, amigos e amigas, deixa eu te contar que eu fiz uma semana de jejum de redes sociais. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso vai dar um vídeo legal, porque, gente, foi muito bom. E na mesma proporção foi muito difícil. Está sendo muito difícil, porque faltam 2 dias para eu encerrar o jejum, entregar o jejum. E aí eu percebi muitas coisas, que é o que eu quero conversar aqui com vocês. Esse é aquele vídeo para você colocar ali, dar play e lavar uma louça e ir ouvindo. Eu tava conversando com uma amiga e aí ela falou assim, comentou que tava fazendo jejum de redes sociais e eu fiquei pensando, falei, nossa, nunca fiz, né? Tanto tempo assim. E nem lembro se eu já fiz. Eu fiz uma vez, mas foi porque eu tava estudando para concurso público. Mas, assim, com um propósito espiritual, sabe? E aí eu pensei, vou fazer também. Vou andar uma milha a mais. Porque eu sempre faço de chocolate, chocolatudo. Essas coisas que pra mim são bem difíceis. E aí eu falei, vou fazer das redes sociais também. E gurizada, tá sendo bem difícil. Bem difícil. E eu me peguei exatamente naquele experimento do livro, não é bem um experimento, né? É uma pesquisa científica do livro Nação Dopamina, o quanto nós estamos viciados em dopamina fácil, né? Tanto que eu tive que fazer uma pasta no meu celular escrita assim, não abrir, jejum. E ali eu coloquei Facebook, Instagram. Porque era tão automático que eu fazia isso sem perceber, sabe? Quando eu me dava conta, eu tava entrando assim, opa, pera lá, deixa eu colocar aqui. E me fez perceber o quanto nós estamos viciados nisso e o como isso toma o nosso tempo. Eu não tô falando nenhuma super novidade aqui, não tô contando a invenção da roda, tá? Mas tô contando o que foi a minha experiência e talvez isso te ajude, te inspire, te motive de alguma forma. Porque eu recomendo que você faça também. Pra mim foi muito bom e muito difícil, tá? Na mesma proporção. Não esqueça. Está sendo ainda, né? Bem difícil. Só que eu percebi o como eu tenho tempo, o como isso pegava e sugava o meu tempo. E o quanto nós não temos mais tempo porque a gente sempre está ocupado com alguma coisa. A gente sempre está produzindo alguma coisa, olhando alguma coisa, vendo um vídeo, rolando o feed, vendo alguma métrica. Você sempre está ocupado, você não tem mais o tempo do silêncio. A gente não tem mais o tempo do ócio. Ó, eu só escuto o barulho da chuva, trânsito. E eu fiquei pensando nisso, né? E eu fui pesquisar no chat que eu tenho, meu chat crente, que é o Seven, acho que é Seven Chat, uma coisa assim. Porque eu achava que tinha um texto que era bíblico, mas não é, amigos. Que é assim, pela contemplação nós somos transformados. Eu achava que isso era um verso bíblico, mas não é, tá? Utilidade pública aqui, informação. Mas é uma frase que faz muito sentido, porque pela contemplação nós somos transformados, isso é um fato. O que eu tenho contemplado, o que você tem contemplado, o que é contemplar, é observar, é meditar, sabe? Dedicar tempo para isso. E um grande perigo dessa extrema falta de tempo que nós temos é que a gente não acha mais prazer na leitura da Bíblia, por exemplo. No estudo da Bíblia. Tem que ser sempre algo com muito estímulo visual, estímulo mental, que capte a minha atenção, que seja um show, que seja um espetáculo. Isso falando de coisas, de cultos, de leituras, de tudo o que está ao nosso redor. Sempre tem que ser coisas muito wow para prender a nossa atenção, para a dopamina no nosso cérebro, a dopamina barata do nosso cérebro ser alimentada. Isso é um grande mal e um grande perigo, porque a gente precisa desse tempo, desse ócio criativo, de achar prazer em uma leitura, por exemplo.
de achar prazer em ficar em silêncio, fazendo nada, nem que seja por 5 minutos, 10 minutos. Porque o nosso tempo fazendo nada é sempre assim, né? Sempre rolando um feed infinito e alimentando a nossa mente com informações e contemplando coisas que não, muitas vezes nos levam a lugar nenhum. Então, gente, esse vídeo já tá muito longo porque eu tive muito tempo para pensar, tive muito ócio, isso foi maravilhoso, recomendo que você faça, de verdade, amigos. Eu sei que meus números aqui vão estar lá no pé, porque, né, onde já se viu uma blogueira fazer jejum de redes sociais e ficar uma semana sem postar nada. Nossa, que crime! Mas sabe que as coisas, eu sempre digo isso para as pessoas que eu tenho mais contato, as coisas que mais importam é a vida real, assim. Porque se um dia isso aqui morrer, se um dia não existir mais Instagram, se um dia não existir mais internet, tecnologia, eu não sei. Que legado que eu tenho deixado, sabe? Que legado que eu, Débora, tenho, como que eu tenho marcado a vida das pessoas? Digitalmente e analogicamente, que é um termo que eu gosto muito mais, porque é muito mais como eu trato a pessoa quando eu encontro na rua, quando eu tô no mercado, do que eu estar aqui toda bonitinha, oi gente, toda feliz, sabe? É mais profundo que isso. Então eu recomendo que você faça essa reflexão, que você perceba o que você tem contemplado, que você, e eu também, porque eu tô nesse processo, que a gente ache prazer novamente na leitura da Bíblia, um tempo de meditação. Sabe o que é meditação? É você ler um verso, você ler algo da Bíblia e ter tempo para digerir, para processar aquilo que você leu, para entender aquilo que você leu. Não apenas uma leitura rápida para sair de casa, mas aquele tempo com Deus, um tempo de qualidade. Eu te convido e faço esse desafio. Meus amigos, está sendo um grande desafio, mas muito válido, porque as coisas eternas, elas valem muito mais que isso aqui, elas são muito mais preciosas que isso aqui. E pra mim foi um chacoalhão, assim, de busca, de jejum, de clamor a Deus, de entender, de processar, de pensar, de meditar, de coisas tão importantes que estão sendo deixadas de lado nos nossos dias. Faz aí teu jejum, depois você me conta, a gente troca umas figurinhas.